Oi, oi, pessoal, bem-vindos de volta para mais um episódio da nossa websérie sobre o plano de retomada das aulas presenciais, o plano de retomada dessas aulas no momento pós-pandemia. A gente está dedicando aí uma semana inteira com diversos episódios falando sobre esse assunto tão complexo que é e que vai ser, né, certamente, esse momento de retomada das nossas aulas presenciais. E o que a gente fez aqui no Eleva, na verdade, vocês têm acompanhado, foi dividir esse momento em diversos episódios, falando desde a parte operacional até avaliações pedagógicas e socioemocional, porque é um assunto muito complexo. Então, o que nós estamos fazendo é levar a vocês sugestões, obviamente, essas não são necessariamente regras talhadas em pedra, isso aqui, na verdade, são sugestões que a gente está fazendo baseadas em pesquisas que nós fizemos e também nas práticas que nós estamos implementando nas nossas escolas próprias para conseguir endereçar esse desafio tão grande. A nossa ideia é que a gente consiga ajudar as escolas, especialmente as nossas escolas parceiras, a conseguirem passar por esse momento tão complexo, tão difícil, da melhor forma possível, né? Claro que não existe uma forma ideal, o ideal seria a gente não estar vivendo isso, mas dado que a gente está vivendo e a gente está aprendendo a trocar o pneu do carro com o carro andando desde o início da quarentena, desde o início das aulas não presenciais, mais uma vez, então, a nossa intenção, enquanto plataforma de ensino, é oferecer isso para as escolas. Então, no episódio 3, eu falei sobre um plano de recuperação de conteúdos, né? Eu havia mencionado que os episódios 3 e 4 são dedicados ao pedagógico e disse, então, que enfim, no episódio 3 falei sobre o plano de recuperação, como fazer para entender quais são os conteúdos, quais são os tópicos, quais são os temas que os nossos alunos aprenderam mais ou menos durante esse período de isolamento social, o quanto que a gente precisa fazer e o que a gente precisa fazer para endereçar enfim, esse momento e entender, de fato, o que eles aprenderam para que não fiquem lacunas no futuro. Hoje, eu vou falar do plano para frente, um plano para fechar o ano. Então, independentemente da semana, do momento que a escola voltar, ela vai voltar e vai ter que fechar o ano letivo de alguma forma. Isso aqui vai estar acontecendo ao mesmo tempo do para trás, né, enfim, desse plano de recuperação, mas existem algumas especificidades e algumas características desse momento de retomada para conseguir finalizar o ano, que eu acho que pode ser interessante compartilhar com vocês do que a gente pensou na Eleva. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela e vou... Acho que já está começando a compartilhar. Sim. E vou também compartilhar aqui com vocês um material que eu preparei. Deixa eu colocar lá no início, não dá spoiler. Sobre isso, né? Então, como eu disse, esse é o nosso tema, né, do nosso episódio de hoje, quando e como aplicar novos conteúdos nesse momento de retomada das aulas. Dia 1 das aulas, o que eu devo fazer, quando é o momento ideal para eu já apresentar novos conteúdos para os meus alunos, como eu devo apresentar e aplicar esses novos conteúdos. Nossa agenda de hoje, eu vou falar sobre o acolhimento um pouco, tá? Na verdade, eu nem vou me aprofundar no acolhimento, porque esse é o tópico, esse é o tema da fala de socioemocional, que é o nosso episódio 5, a gente está fazendo esse momento, né, de acolhimento, propondo esse momento de acolhimento, que é um dos pilares do nosso plano de retomada, junto com o LIVE, o Laboratório Inteligência de Vida, que é o currículo socioemocional do Eleva Educação, um currículo que a gente adora, que a gente tem muito orgulho, que são mais de 100 mil alunos no Brasil utilizando e aprendendo a lidar com as suas emoções, a falar sobre as suas emoções. Imagina, num momento como esse, isso é ainda mais importante. Vou falar sobre o mapeamento de conteúdos para frente, vamos chamar assim, tá? De para frente, para o fechamento. Assim como eu falei de mapeamento de conteúdos para recuperação, vou falar desse mapeamento de conteúdos aqui também. Vou falar um pouquinho sobre esse modelo híbrido, né? Eu cheguei a mencionar isso no episódio 1, quando eu falei do faseamento, e que a gente vai ter, pelo menos nas primeiras fases, alunos em casa e alunos em sala de aula. A gente não pode ter aglomeração, a gente deve evitar aglomeração,
portanto, a gente não pode levar todos os alunos de uma vez para a sala de aula, então, alguns alunos vão estar em sala assistindo aulas presenciais, outros alunos vão estar em casa ainda assistindo aulas online e se revezando nesse sentido, então, vou falar um pouquinho sobre esse modelo híbrido para frente, e também vou terminar falando de alguns recursos possíveis, né? Vou sugerir alguns recursos possíveis para a gente conseguir fazer esse fechamento de ano letivo. Para começar, eu acho que a palavra que deve definir esse momento de retorno é a palavra empatia. Tá? Eu acho que cada escola vai precisar entender o clima da sua comunidade escolar a fim de direcionar o melhor momento de inserir novos conteúdos. E como assim? Na verdade, na fala de Liv, na fala do episódio 5, assim como na fala do Jaquá foi feito, né, a gente sugere que a escola passe uma espécie de pesquisa com os seus, não só com os seus colaboradores, mas com as suas famílias, para entender um pouco de como é que foi esse momento para essas pessoas. Tá? Foi um momento mais ou menos traumático para algumas pessoas, mais para algumas pessoas, menos para outras. As pessoas passaram por angústias, por preocupações, por dores físicas, por dores emocionais, por perdas. Então, a gente precisa entender, além de entender se as pessoas tiveram a Covid, né, apresentaram sintomas, que é muito importante também para a gente conseguir retornar às aulas, mas também cuidar da parte emocional, perguntar, entender como é que foi esse momento, entender como é que está o clima da comunidade escolar para poder direcionar esse momento de acolhimento, tá? A gente sugere que o acolhimento seja a prioridade uma vez que as aulas retornarem, independentemente do segmento. Até porque a gente não tem como pensar que no primeiro dia de retorno às aulas, os alunos vão sentar nas carteiras e vão assistir às aulas como se nada tivesse acontecido, como se eles não tivessem passado por todo esse momento. Os alunos vão estar de máscara, os professores vão estar de máscara, então, enfim, é claro que o momento é diferente. Acho muito difícil que o conteúdo seja passado da mesma forma, acho que, inclusive, nem deve ser a intenção, pelo menos no primeiro momento. Então, sim, a gente sugere que as primeiras 2 semanas, mais ou menos, sejam semanas de acolhimento. Então, a gente, para as nossas escolas parceiras, especialmente do Eleva, a gente vai sugerir diversas atividades do LIV, do Laboratório Inteligência de Vida, para conseguir direcionar a escola um pouco nesse momento de empatia, de acolher essas pessoas, receber essas pessoas de volta. E aí cada escola vai entender qual é o melhor momento, se 1, 2, 3, 4 semanas, para conseguir inserir os novos conteúdos. E aí, quando eventualmente eles precisarem ser inseridos, a gente precisa fazer um mapeamento deles. Então, como eu estava dizendo, eu acho que é importante entender os primeiros dias, né, as primeiras semanas, como um retorno, entendendo o clima, priorizando o acolhimento. E enquanto isso, né, nesse momento, os professores e professores de cada uma das disciplinas, de cada uma das séries ou segmentos, direcionados pelos coordenadores e diretores pedagógicos, precisam fazer um mapeamento dos conteúdos necessários para fechar o ano. Então, por que não existe uma fórmula mágica aqui ou uma única resposta possível? Porque como cada município, cada estado vai voltar num momento diferente, não tem só uma resolução, uma ordem, uma trilha de conteúdos para frente para conseguir fechar o ano. Cada escola de cada município, na verdade, vai precisar entender isso de maneira diferente. Então, a ideia é, uma vez que as aulas estiverem programadas para voltar, é preciso que os professores vejam, até o final do ano letivo, quais são os conteúdos que faltam para eu cumprir, enfim, o conteúdo programático desse meu ano. E uma sugestão que eu dou é que esse mapeamento também seja feito por meio de grandes temas, indicando, obviamente, os capítulos. No episódio 3, eu falei sobre a recuperação e falei sobre o mapeamento dos conteúdos para esse momento de recuperação e sugeri que eles fossem feitos por meio de grandes temas, porque dependendo do tempo que aquele local ficou em isolamento, o tempo que vai demorar ainda para abrir as escolas, pode ser impossível cumprir por semana a recuperação, além de ser poder ser algo que iria soberbar muitos alunos e algo que não é interessante nesse momento. Mas o mesmo raciocínio funciona aqui para frente também, tá? É a minha sugestão.
a gente não está voltando para o momento, para uma circunstância, eu vivo repetindo isso, como a gente deixou a escola. A gente trancou a escola em março, a gente não vai apenas destrancar a escola, a gente vai conhecer uma nova escola e fazer uma nova escola. E isso é todo mundo, são os professores, as coordenações, as famílias e os alunos. Então, despejar conteúdo na cabeça do aluno nesse momento de retorno pode ser algo difícil, pode ser algo pouco benéfico e até pouco eficaz. Então, eu sugiro que esse mapeamento também seja feito por meio de grandes temas e que aí, sim, as semanas sejam dedicadas a isso. Então, você vê que, às vezes, tem 2, 3 capítulos que indicam um grande tema, que as semanas sejam diluídas, né, para conseguir cumprir esse conteúdo programático, mas por meio de temas. E é muito importante apresentar para os alunos e para as famílias o cronograma de fechamento do ano. Não só do dia tal ao dia tal, mas quais são os objetivos disso, né? Os objetivos desse momento, de cumprimento desse momento. É claro que cada escola vai estar pensando também em sistema de avaliação e de aprovação, porque isso tudo é lei, né? Também a gente precisa cumprir, a gente precisa endereçar. Não acho que seja logo no momento do retorno que isso tenha que ser necessariamente discutido, mas é importante ter um cronograma de fechamento do ano para famílias e alunos conseguirem se organizar, conseguirem entender e sentir segurança também no que a escola está fazendo, mas também para os professores conseguirem organizar suas aulas. Assim como a gente está no Eleva, né, na plataforma Eleva, disponibilizando, eu estou chamando de combos para recuperação, com indicação de capítulos, videoaulas gravadas, indicações de planos de aula, para compor a recuperação que a escola já vai proporcionar, né? Não acho que deve ser só isso, mas é uma composição para o que a escola também deve proporcionar. A gente está fazendo a mesma coisa aqui nesses conteúdos para frente, para fechar o ano, tá? Então, também estamos gravando videoaulas com os nossos assessores pedagógicos, estamos montando planos de estudos para os alunos por grandes temas e também planos de aula para os professores por grandes temas, para tentar facilitar um pouco a vida, que já vai ser muito difícil e cheia de atenções aí nesse momento de retorno. Mas repito que são sugestões e devem servir para compor a prática da escola, ou seja, não acho que deva ser uso exclusivo até para a escola conseguir dar a sua face, a sua característica. O modelo, gente, vai ser um modelo híbrido, tá? Disso aqui a gente não tem como fugir. Eu falei lá na fase, no faseamento, lá no primeiro episódio, que, especialmente na fase 1, mas também na fase 2, a gente vai ter alunos que ainda estão em casa e alunos que já estão indo presencialmente para a escola. Lá no episódio 1 eu falei bastante, quem não assistiu, retorna lá, eu falei bastante sobre, enfim, a ideia de dividir os alunos em grupos diferentes, para semanas diferentes, para quem vai estar presencial, para quem vai estar em casa, porque como a gente tem que respeitar o distanciamento social seguro e, obviamente, respeitar a ordem de não aglomeração, a gente não tem como trazer todos os alunos de uma vez para dentro de sala de aula, é impossível isso acontecer. Então, a nossa sugestão, que enfim, o que a gente tem percebido no mundo, é justamente do modelo híbrido. Então, se eu tenho alunos de uma turma, grupo A, nessa semana o grupo A vai ficar em casa com os conteúdos online e o grupo B vai estar em sala. E aí a escola pode ver a melhor forma, né? Se ela vai conseguir, por exemplo, colocar uma câmera na sala de aula para filmar o professor dando aula e aí o aluno que está em casa está assistindo ao vivo. Essa é uma possibilidade, a gente sabe que não é uma possibilidade para todas as escolas, mas há escolas que vão fazer isso, ou que vão gravar previamente as aulas para que os alunos assistam em casa, esses alunos que vão estar ainda no modelo online, e assim eles vão se alternando, mas a grande questão é que sim, o modelo vai ter que ser híbrido, pelo menos nas primeiras fases, tá? Para conseguir garantir que esse retorno seja feito da melhor forma possível, da forma mais segura possível, e que a gente consiga, de fato, uma vez voltando com segurança, manter essa segurança, e aí sim, obviamente, a gente poder se encaminhar não para uma normalidade, eu não sei se a palavra mais certa seria essa, mas para, enfim, algo mais próximo daquilo que nós acreditamos que é a escola ideal, e assim, eu costumo falar que a escola é feita de gente, né? A escola é feita de alunos. Escola de férias é uma tristeza, um prédio vazio de vida. Mas a gente vai precisar entender um pouco como é que vai ser esse momento, e para a gente conseguir fazer isso, para as coisas se firmarem, a gente vai precisar ter esse cuidado, e a melhor forma é o modelo híbrido.
E aqui eu trago algumas sugestões de recursos possíveis, mas mais uma vez lembrando também que esses recursos, não só esses, mas muito mais recursos, estão sendo disponibilizados no guia de retomada das aulas presenciais que a plataforma Eleva está oferecendo para as suas escolas parceiras. Tá? A gente montou um guia bastante robusto, como eu falei lá no início, com inspirações do que está acontecendo fora do Brasil, das escolas que já estão abrindo em outros países, e também de práticas que a gente está implementando nas nossas escolas próprias do Grupo Eleva. Então, a gente montou um guia para ajudar as escolas a, enfim, tentar minimamente se localizar ali nesse momento e ajudar da melhor forma possível. Alguns recursos aqui. As aulas online, ao vivo ou gravadas, como eu acabei de mencionar, para os alunos que estão em casa. Não basta só a aula, tá? Os alunos que estão em casa, a gente sabe que não é a mesma coisa da aula presencial, então é necessário que eles tenham planos de estudos, indicação de capítulos e objetivos de aprendizagem definidos. Mais uma vez, enquanto plataforma, a gente está oferecendo já esse recurso para a escola fazer uso, tá? Se achar interessante, enfim, se quiser usar. E para os alunos que estão presenciais, na verdade para todos, mas principalmente para os alunos que estão presenciais, para os momentos presenciais, a escola pode optar por um modelo ainda voltado para conteúdo, para cumprir o conteúdo do ano, ou também pode migrar para um modelo de cumprir, sim, o conteúdo, mas muitas vezes baseado em atividades temáticas. Eu não gosto de usar aqui, nesse contexto, a palavra projeto, porque projeto muitas vezes remete a alunos juntos fazendo um projeto e apresentando, e isso não pode acontecer, a gente não pode deixar os alunos juntos, né, juntinhos próximos. Infelizmente, eles vão querer ficar próximos, mas a gente tem que alertar para isso. Mas o que alguns lugares estão fazendo, por exemplo, Chicago, nos Estados Unidos, já está propondo isso, é que o cumprimento do ano letivo seja feito por meio de atividades temáticas que tenham a ver com esse momento da Covid. Então, é como se fossem projetos, mas não no modelo de projeto, mas para os alunos conseguirem cumprir o conteúdo de maneira contextualizada, em atividades temáticas, em grandes temas, a gente fazer valer também didaticamente esse período horrível, né, pelo qual a gente passou. E agora a observação final, que eu acho que é a coisa mais importante, que é garantir, muito importante garantir que os alunos que estão em casa e os alunos que estão presenciais tenham acesso a propostas semelhantes, aos mesmos conteúdos, sem prejuízo, tá? A gente não pode fazer com que os alunos, por exemplo, que estão em casa tenham menos aproveitamento do que os alunos que estão presenciais, enfim. A gente deve, da melhor forma possível, sugerir os recursos para que eles não tenham, para que nenhum dos lados tenha prejuízo. Nem o lado que está em casa, nem o lado que está presencial, mas ainda assim com distanciamento e no contexto diferente. Gente, é isso, então. Eu espero poder ter, nesses episódios, né, em que eu conversei com vocês, ter ajudado, né, enfim, a esquematizar um pouco mais esse plano de retomada, e desejo muita sorte, muita sabedoria e serenidade para todo mundo nesse momento, que fiquem todos bem, todos com saúde. A gente passou por isso juntos até agora, a gente vai continuar passando por isso juntos até o final. Até a próxima.